Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de matemática. E hoje vamos compreender algumas semelhanças e diferenças entre poliedros e corpos redondos. Falando sobre essas figuras, vamos lá. Observar aqui comigo algumas que nós temos aqui. Eu tenho tanto figuras, corpos redondos como poliedros. E para a gente classificar essas figuras, eu vou separar em poliedros e corpos redondos. Lembrando, corpos redondos, ele tem que ter algum formato arredondado. Então, esse é um poliedro, tá? Vou colocar aqui, ó, poliedros. E esse é um corpo redondo. Esse é um corpo redondo. E esse também. Esse é um poliedro. Esse também é um poliedro. Esse vai ser um poliedro, assim como esse e esse também. Esse. E essa esfera, ó, também corpo redondo. Eu vou falar um pouquinho sobre os poliedros. Se você observar, vamos relembrar, ó, ele tem todos os formatos planos. Ele não tem nenhuma parte arredondada. Seja como for colocá-lo aqui, ele não vai rolar. Não rola. Então é fácil de você saber que é um poliedro. Já sabe, tudo isso aqui é um poliedro. Ele não rola, tá? Nenhum desses rola. Colocando em qualquer posição, ele não vai rolar, tá? E esses poliedros, eles podem ser classificados conforme a quantidade de lados. Ó. Se você observar a base desse aqui, ó, ele tem 5 lados. Eu chamo de hexagonal, por causa da quantidade de lados. Esse que tem os lados, ó, 4 lados, parecido com esse aqui, ele entra no grupo, esses dois, de quadriláteros. Embora um seja um cubo e o outro seja um paralelepípedo. Tá? Por quê, professora? Porque ele tem 4 lados. Ele é apenas mais comprido, esse aqui. Tá? Diferente do cubo, que ele tem todos os lados iguais. Mas por ele ter 4 lados, e esse também tem 4 lados, eles são classificados como quadriláteros. Isso no grupo dos poliedros. Assim como também esse. Olha a diferença desse para esse aqui, ó. Se você observar, ele tem quantidade de lados diferentes, ó. Aqui eu tenho 6 lados e aqui eu tenho 5. Ou seja, aqui é um hexagonal e aqui aqui é um hexagonal e aqui um hexágono, tá? Ok? Pentágono, de 5. E hexagonal de 6, tá? Lembrando, pentagonal porque é de 5 lados. E hexagonal é 6 lados, só corrigindo, tá? Ok? E eles vão mudando a denominação conforme a quantidade de lados. Eu vou mostrar para vocês agora, esse daqui entra no grupo de pirâmides, ó. Vai mudando. Mas lembrando que pirâmide, também eu vou mudando o nome, ó. Que é uma pirâmide de base quadrada, porque ele tem a base quadrada, tá? Base triangular, ou quadrangular, como nós chamamos também. E essa é a base triangular, de base triangular, tá? Porque ele lembra um triângulo, tudo bem? Embora as duas sejam pirâmides. Já é diferente, vou aproveitar que esse também é uma pirâmide, ó, tá? Mas, às vezes, vocês podem se confundir nesses 3 aqui que eu vou mostrar agora. Por quê? Ele diferencia a base, ó. Desses 3 grupos, um é do corpo redondo. Esse aqui, ó. Você precisa observar, olha só. Vou levantar para você observar bem. A base, ó, como ela é arredondada. E as outras, elas são, uma é triangular e a outra é quadrada. Tá? Por isso aqui, eu digo que esse é um corpo redondo, porque se eu colocar ela assim, é claro, ela não rola, assim como as demais, ó. Mas se eu colocá-la assim, ó, olha o que vai acontecer, ó. Porque isso aqui, ele é classificado como cone, ele não entra no grupo das pirâmides, ok? E ele é um corpo redondo. Falando agora do corpo redondo, olha. Esses dois são cones, que eu acabei de apresentar para vocês, ó. Tem o mesmo formato, apenas também um pouquinho diferente, ele é um pouquinho menor que o outro. E esse é um cilindro. Porque se eu colocar ele em pé, é claro, ele não rola.
Mas se eu colocá-lo assim, ó, ele vai rolar, ó, viram? Ele rola, ok? E por ele rolar, ele já entra no grupo dos corpos redondos, assim como a esfera. Se eu não tiver cuidado, ela pode até cair aqui da minha mesa, tá bom? Porque ela tem, também é um corpo redondo. Assim como outros objetos do nosso dia a dia. Por que eu estou relembrando isso com vocês? É fácil de você identificar entre poliedros e corpos redondos. Um rola, outro não. E outros têm todas as bases quadradas. Vamos fazer algumas atividades e contar com essas características que nós vimos. Lembrando, eu vou relembrar vocês sobre face, arestas e vértices, que é uma característica importante sobre essas figuras geométricas, tá bom? Voltem comigo aí na tela, vamos lá. Olha só, observando essas figuras abaixo e depois completando o quadro. A gente vai observar essas figuras. Tem a figura A, B e C. Eu vou me atentar aí em quantas faces cada uma tem. E depois quantos vértices e quantas arestas, conforme nós vimos. Na letra A, primeiro, todos são poliedros, lembrando, porque eles não rolam, tá? Eles têm todas as faces planas. Então, vamos lá para a letra A. Quantas faces eu tenho nesse poliedro? Vamos pegar o cubo aqui comigo? Vamos lá, vamos contar juntas aqui, ó. Eu tenho um cubo aqui. Vamos contar quantas faces eu tenho, ó. Eu tenho uma, que é a que eu estou segurando, ó. Vamos lá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quantas faces eu tenho? 6. E quantas vértices? Lembrando que esse ponto aqui, ó, conta das arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E arestas, que é isso aqui que nós contamos na aula anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Olha só. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Quantas faces eu tenho no meu cubo? 6. Quantas vértices nós contamos juntos também? 8. E quantas arestas? 12. Ok? Vamos agora para o paralelepípedo, que é exatamente esse aqui que eu tenho em mãos também, tá? Vamos fazer a mesma coisa, ó. 1, que é o que eu estou segurando agora, ó. 1, 2 em cima, 3, 4, 5 e 6. Contei todos os lados, todas as faces. Não chamo de lado, mas em matemática a gente fala face. Se você falar de face, já sabe que é os lados, ok? Vértice, que é isso aqui, ó. Esses encontros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? E arestas, mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E em cima, continuando, ó, 9, 10, 11 e 12. Ok? Se a gente voltar lá para a nossa atividade, vocês vão ver o seguinte, ó. Letra B, que é um paralelepípedo, nós acabamos de contar, nós temos 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Observem bem como tem a mesma quantidade, tanto o cubo quanto o paralelepípedo. Então, lembra que eu falei, ó, embora eles tenham tamanhos diferentes, mas ele tem a mesma quantidade de lados, né? Só tem tamanhos diferentes. Ele é do grupo dos quadriláteros, tá? Que ele tem a mesma quantidade de lados, por isso que eles fazem parte do mesmo grupo. E do mesmo grupo também de poliedros, porque tem todas as faces planas, tá? Vamos para a última imagem agora. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Lembra que eu falei pirâmide vai mudando conforme a base? Então, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Olha só, que é exatamente essa que eu tenho aqui. Base quadrada. Se eu for contar essa pirâmide aqui, ó, eu vou contar quantidades erradas, porque é uma pirâmide de base triangular. Não é a que está sendo apresentada aí. Eu vou contar essa daqui, que é exatamente a base quadrada que tem na imagem. Eu vou contar as faces primeiro, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, a minha base. 5 faces. E vértices. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vértices.
E arestas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ver nossa atividade lá, ó, depois da contagem? Vamos lá, quantas faces, lembra? Tem 5. Quantas vértices? 5 também. Mas arestas nós temos 8. Então, essa quantidade ela vai mudando conforme as características de cada uma. Nós temos outras atividades também aqui comigo. Depois dessa, nós concluímos. Vamos associar, tá? Conforme o nome que cada uma recebe, ó. Observe os nomes das figuras abaixo e as associe aos objetos semelhantes. No nosso dia a gente tem vários objetos. No início da aula até apresentei alguns para vocês, né? Caixas, bolas, que nós fazemos uso em nossas casas. Com certeza você já observou algum objeto em sua casa que tem esses formatos, tá? Vamos lá. Número 1, um círculo, que lembra um círculo. Qual é? Cuidado para não marcar, eu estou falando do círculo. Às vezes a gente se confunde círculo e esfera. É interessante essa atividade porque às vezes a gente fala de círculo, você confunde com isso aqui, ó. Eu estou falando sobre alguns objetos semelhantes a um círculo e esfera, que às vezes a gente confunde. Esfera, que no caso poderia ser uma bola, né, que ocupa todo um espaço onde ele se encontra, e é diferente de um círculo apenas. Isso apenas é o círculo que eu fiz. É diferente de uma bola que tem todo um formato, um espaço onde ocupa. Então, qual o objeto que apresenta um círculo? É a pizza. E qual que apresenta característica semelhante da esfera? Aí, no caso, é a bola. Embora, é claro, se eu perguntar ela é arredondada, os dois são, né? Vamos agora falar do cilindro. Cilindro, qual que lembra o cilindro aqui? É o número 3, ó. Que seria esse aqui, ó. Tá? Esse tanque de gás aqui, que está sendo apresentado, tem o formato de um cilindro. Tá bom? Um cone, olha só, que às vezes a gente pode se confundir aqui, ó, cone com esse daqui também, ó. Tá? Lembrando aqui, é uma pirâmide. Tem esse formato aqui, ó. Se você for analisar aqui, é uma das imagens que nós apresentamos, ó. Que lembra uma pirâmide. É diferente da cenoura, se você observar a cenoura, ó, com parecido com esse aqui, ó. Lembra? Semelhanças. O que mais se assemelha aqui, ó, a cada um. Então, cuidado com esses detalhes na hora de nomear. Um cone, que lembra um cone, é qual? A cenoura. E a pirâmide seria o quê? Esse aqui, por causa dessa base plana, tá bom? E o cubo de cara, eu sei que vocês já sabem que é esse aqui. Vocês devem brincar com esse objeto no dia a dia, algumas de vocês em casa. Então, essas semelhanças ficariam classificadas dessa forma. E é muito perigoso a gente se confundir. Quando eu falo, ó, forma e figura, ó, estou falando da forma aqui. Essa aqui é a forma circular, essa é a forma quadrada. Se eu perguntasse um dado, qual é a forma de um dado? É quadrado, tá? Mas ele ocupa esse espaço aqui, ó, tá? Essa é a forma, tá? E esse é a figura geométrica que a gente fala, colocar FG. É diferente de uma bola também que ocupa esse espaço aqui. Se a gente for analisar o cone, ele tem esse formato, olhando de lado. Aí você vai observar o desenho desse detalhe aqui embaixo, ó. Se ele tiver assim, eu já sei que é um cone, ele tem a base. Se eu observar ele reto, eu já sei que ele não é um cone. Ele pode ser uma pirâmide de base triangular ou uma pirâmide também de base quadrada, que tem todos esses... Deixa eu só direitar aqui meu desenho para você entender direitinho, ó. Que tem todo esse formato aqui, ó. E isso aqui diferencia um do outro. A base dele para aquele que é arredondado, ó. E esse é um cone. E esses são pirâmides. Aí tem diferença e às vezes a gente pode se confundir. Algo que requer atenção. É só questão de atenção. Tenho certeza que você também sabe diferenciá-los se você observar simplesmente a base. E às vezes na pressa, na atividade, a gente não percebe,
tá bom? Eu espero que você tenha compreendido, eu fico por aqui. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.